Nós estamos recebendo aqui o Matteo Calise. Bom dia, seja bem-vindo. Grazie. Deus abençoe. Uma alegria te receber, viu, Matteo? É uma gioia anche per me. O Matteo tem uma história, né, bem antiga aqui conosco, que estava contando pra gente desde 91, que você conhece a Canção Nova, mas o Monsenhor Jonas bem antes, não é isso? Era molto giovane quando abbiamo conosciuto Monsignor Jonas. Era muito jovem quando conheceu o Monsignor Jonas. Eu vou ajudar aqui na tradução, tá bom? E così lui mi ha invitato in diverse occasioni, già 20 anni fa, Ele me convidou em diversas ocasiões há 20 anos atrás, per essere qui con la comunità Canção para Nova, estar aqui com a comunidade Canção Nova, partecipare ai numerosi incontri. participar dos numerosos E encontros. la nostra amicizia in questi lunghi anni è cresciuta E a nossa amizade nesses anos cresceu, in una collaborazione sempre molto più stretta, più uma vicina. colaboração sempre mais próxima. E recebemos também o Aloísio, né, Nóbrega. Ele é membro da direção executiva da Fraternidade de Comunidades de Vida e Aliança no Brasil e é fundador também de uma comunidade chamada Face de Cristo. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria também te receber, viu? Muito bom estar aqui. Para a gente partilhar um pouquinho sobre essas novas comunidades, né? A gente sempre ouviu falar de comunidade, quando a gente lê a Sagrada Escritura, por exemplo, a gente vê lá comunidade em Éfeso e vai, né? Inúmeras são as comunidades, né, Matteo? E aí a gente vai vendo assim, por que então a expressão novas comunidades? De onde surgiu essa expressão? Ma in realtà questa espressione è sorta soprattutto nei paesi dell'America Latina come il Brasile. Na realidade, essa expressão surgiu nos países da América Latina, como no Brasil, E anche nella Francia. e também na França. Dopo il Concilio Vaticano II noi Dopo il Concilio conosciamo Vaticano questa II, fioritura delle nuove comunità e dei Nós vimos movimenti nascer ecclesiali, esse florescimento das novas comunidades, che è una movimentos risposta eclesiais, concreta dello Spirito que é uma Santo resposta concreta do Espírito per Santo l'attualizzazione del Concilio Vaticano para a II. atualização do Concílio Vaticano II. Il Papa insieme con i vescovi avevano decretato nella Costituzione dogmatica Lumen O Gentium, Papa, junto com os bispos, decretaram na Constituição Dogmática Lumen al Gentium, capitolo 12, che No capitolo 12 il popolo che- di Dio è santificato attraverso le grazie istituzionali e anche attraverso le grazie o carismatiche. povo de Deus é santificado pelas graças institucionais e graças carismáticas. Questa non è soltanto una realtà teologica, Isso não é somente uma è una realidade realtà teológica, pastorale che é lo uma Spirito realidade Santo pastoral que o Espírito ha Santo ispirato al Papa e ai vescovi e ha inspirou o anche Papa e os suscitato nella bispos Chiesa. e suscitou isso na igreja. Possiamo dire quasi contemporaneamente. Podemos dizer que quase contemporaneamente, ao mesmo tempo. E questo è un test di autenticità, di verifica che lo Spirito Santo guida la Chiesa. Isso é uma prova de que realmente o Espírito Santo guia a igreja. Più recentemente il Papa Giovanni Paolo II, Recentemente, incontrando o Papa João Paulo i movimenti II, ecclesiali e no successivamente encontro l'attuale com os pontefice Benedetto movimentos XVI, eclesiais, também o atual pontífice Bento XVI, hanno parlato addirittura dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità come una grazia coessenziale. falaram que os movimentos, as novas comunidades são uma graça coessencial. Le grazie istituzionali della Chiesa. Tem as graças institucionais da igreja. In realtà dobbiamo dirla tutta, la Chiesa Na è verdade, devemos dizer para toda a igreja que toda a igreja é carismática. non esiste questa separazione che alcuni nel passato volevano farci Não existe a credere, separação que alguns no passado queriam fazer com que a gente cioè acreditasse. una tensione tra istituzione e carisma. Uma tensão entre instituição e carisma. Il Papa, affermando che i movimenti sono coessenziali, O ha Papa, superato questa polemica. Ao afirmar que são coessenciais, ele superou essa polêmica. Anche l'istituzione è un carisma dello Spirito Também Santo. a instituição é um carisma do Espírito Santo. E ancora un'altra espressione molto importante che lo stesso Papa Giovanni Paolo II aveva detto E uma è outra expressão muito importante que João Paulo II disse, che tutta la Chiesa è movimento. que toda a igreja é movimento. Quindi dobbiamo realmente concordare con quanto Portanto, il Beato Giovanni Paolo II ha detto che le nuove Devemos comunità concordar que João Paulo II, quando disse que as novas comunidades e i movimenti ecclesiali E os sono la movimentos risposta eclesiais concreta dell'effusione dello Spirito Santo. são a resposta concreta da efusão do Espírito Quella che Santo. il Papa Giovanni XXIII aveva chiesto all'inizio del concilio, Aquilo que o Papa João XXIII pediu no início do concílio, quando invocò lo Spirito e disse: rinnova, o Signore, nei nostri giorni quando invocou o Espírito Santo e pediu, renova, Senhor, em nossos dias, una nuova Pentecoste. novo E Pentecostes. noi sappiamo che questa Pentecoste è venuta, Nós sabemos que esse Pentecostes aconteceu, la stiamo vivendo, estamos vivendo, e il Signore ha ascoltato la preghiera di questo grande e pontefice. o Senhor ouviu a oração deste grande pontífice.
E aí estão as novas comunidades, né? Graças a Deus, são várias elas, espalhadas por todo o Brasil e além do Brasil. A gente está aqui também com a comunidade também Face de Cristo, né? E a gente disse que você é membro da diretoria executiva da Fraternidade de Comunidades. O que seria Fraternidade de Comunidade? E até o encontro também, né? Que começa hoje com a Santa Missa, é Encontro Nacional da Fraternidade. O que seria isso? Antes eu gostaria de acrescentar o que Mateus falou, que tem uma outra grande novidade, é que essencialmente as novas comunidades são laicais. É um chamado ao leigo participar ativamente da evangelização. Isso é uma grande novidade. Isso começa depois de Vaticano II? Isso é fruto de Vaticano II. É graças a Vaticano II, porque até o Vaticano II havia esporadicamente algumas ações, mas éramos abafados e não existia essa grande graça. Foi a partir, como Mateus disse, com o Santo Padre e os bispos, com o Vaticano II, então a resposta efetiva do Espírito Santo para a necessidade do povo de Deus. Então, as grandes comunidades, a grande graça é que são movimentos laicais. E Mateus, ele é o presidente da Fraternidade Internacional, que congrega todas as comunidades que os bispos reconhecem nas suas dioceses, e aí nós fazemos essa fraternidade de comunidades. A fraternidade, ela não é um órgão de governo, mas é de animação, de aproximação, de ajuda mútua e de fraternidade, promove a fraternidade, nesse respeito mútuo dos vários carismas. E essa é a grande graça, essa é a grande riqueza da igreja. Mas eu diria que o grande lance mesmo do Espírito Santo nesse momento são os leigos evangelizando, onde a igreja não só a instituição, mas nós, igreja, como membros da igreja, e o Espírito suscita em vários pontos do mundo. Mateus na Itália, tem missão também aqui no Brasil, mas aqui no Brasil que tem havido uma grande graça de comunidades. Agora mesmo, hoje a gente começa um encontro aqui na Canção Nova, nós devemos ter aqui seguramente a presença de mais de 400, 500 comunidades aqui no Brasil. Linda, né? É uma primavera mesmo. É uma primavera. E é uma afirmação de João Paulo II, né? Exato. Que as novas comunidades é uma primavera para a igreja, né? É muito bonito ver isso, né? E a grande graça é que, junto com isso, carismas distintos. Mateus tem um carisma de trabalhar pelo ecumenismo entre os cristãos, promover essa unidade entre os cristãos. Canção Nova, evangelizar através dos meios de comunicação. Obra de Maria, evangelizar todos os meios, com alegria, de todas as formas. Face de Cristo, um trabalho exclusivo, não exclusivo, mas um trabalho preferencial pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos matrimônios. Então a gente vê essa riqueza, essa pluralidade que forma essa grande riqueza. Mas a fraternidade, como nós dizíamos, ela não tem o desejo de governar nenhuma comunidade, mas de autenticar, de promover, de unir. E aqui no Brasil existe uma regional dessa única fraternidade, da qual Mateus é presidente, que está ligado ao pontifício para os leigos. Estreitamente ligado, aprovado pelo Vaticano. Totalmente ao Vaticano. Aprovado pelo Vaticano. Possiamo dire che è stato creato dal Vaticano. Podemos dizer que foi criado pelo Vaticano. Nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II por João Paulo II, e ha sede presso il Palazzo San Callisto e a nella sede città del no Vaticano. Palácio, no prédio de São Calixto, que pertence à cidade do Vaticano. E nel decreto di riconoscimento di questo organismo, No decreto de reconhecimento deste organismo, la Santa Sede da Santa Sé, dice che la diz fraternità que cattolica a è fraternidade stata católica creata foi criada per promuovere para promover la identità cattolica a identidade católica delle comunità del rinnovamento carismatico das cattolico. comunidades da renovação carismática católica. E quando o João Paulo II, ele falava da primavera, né, que as novas comunidades é a primavera para a igreja, ele estava falando de carisma? O que ele quis dizer com essa expressão, Mateus? Ma sicuramente quello di cui abbiamo sentito parlare al concilio Aquilo que nós ouvimos falar no concílio è quello di riabilitare i fedeli laici nel loro esercizio é battesimale. de reabilitar os fiéis no exercício do batismo.
foram batizados precisam... Non perché questa sia stata una realtà, diciamo, assente nella Chiesa, sempre. Não porque foi uma realidade ausente na igreja. Lo Spirito Santo ha suscitato dei movimenti, delle comunità. Sempre o Espírito Santo suscitou comunidades, movimentos. E anche dei santi che sono E laici. também os santos leigos. Ma dobbiamo affermare che con più evidenza dopo il Concilio Vaticano Mas II temos que destacar que com mais evidência, depois do Concílio i Vaticano laici II, assumono le loro responsabilità ecclesiali os leigos assumiram as responsabilidades eclesiais attraverso diversi servizi alla Chiesa através de diversos serviços na e igreja. non soltanto i movimenti ecclesiali, quindi i Não laici somente os aggregati, movimentos eclesiais, ma mas anche i laici, possiamo dire, sfusi nella Chiesa. os leigos que estão aí dispersos pela igreja. Partecipano più attivamente alla liturgia, Participam muito mais ativamente na liturgia, all'evangelizzazione, na evangelização, partecipano a ministeri di fatto, participam de ministérios, come per esempio il diaconato Come per permanente. esempio il diaconato permanente. È una riscoperta é uma di un redescoberta, ministero antico della Chiesa, ministero antico da ritrovato dopo il Concilio Vaticano II. reencontrado depois do Concílio Vaticano II. Quindi quando si parla di nuovi carismi nella Chiesa, Portanto, quando se fala de novos carismas na igreja, non perché i carismi sono stati assenti nella não storia é della porque Chiesa, os carismas estavam ausentes na história da tutt'altro. igreja. Pelo È contrário, soltanto che adesso c'è una maggiore presa di é coscienza. somente que agora há uma maior tomada de consciência, as pessoas têm mais consciência. E questo è avvenuto non senza l'aiuto e l'effusione dello E Spirito isso Santo. aconteceu com certeza graças à ajuda do Espírito Santo. Mateus, todas as comunidades, elas devem caminhar para o reconhecimento pontifício? No, certamente no, perché il riconoscimento pontificio Certamente que não, porque o reconhecimento è pontifício dato dalla Santa Sede per quelle ele é comunità dado pela Santa Sé para as che comunidades hanno una dimensione que têm internazionale. uma dimensão internacional. Ciò che è più importante è O che que é una mais comunità importante é que as si comunidades sottoponga alla verifica ecclesiale se submetam à verificação, ao acompanhamento da igreja, attraverso un riconoscimento che deve essere richiesto all'ordinario diocesano. através de um reconhecimento que deve ser solicitado ao representante da diocese, Dell'ordinario, cioè del vescovo diocesano. do bispo diocesano. Solo dopo, quando questa comunità sarà cresciuta a livello internazionale, Aí, somente quando essa comunidade crescer em âmbito internacional, può chiedere anche un riconoscimento pontificio, ela ma pode pedir também um reconhecimento pontifício, anche un riconoscimento diocesano è valido per tutta la Chiesa mas o cattolica. reconhecimento diocesano ele é válido para toda a igreja católica. Perché basta un riconoscimento di un solo vescovo che è valido per tutta l'intera Porque Chiesa basta o cattolica. reconhecimento de um bispo, que isso vale para toda a igreja católica. Il riconoscimento pontificio fotografa soltanto una comunità che ha uno sviluppo internazionale. O reconhecimento pontifício, ele fotografa uma comunidade que tem desenvolvimento internacional. Ma non ha una maggiore dignità rispetto a una comunità riconosciuta Mas a isso livello não diocesano. representa que tem mais dignidade do que uma comunidade que tem reconhecimento diocesano. Hanno pari dignità. Elas têm dignidade Il iguais. riconoscimento pontificio non è un premio, O reconhecimento pontifício não é um prêmio, ma è un impegno mas é um a compromisso vivere nella fedeltà la ecclesialità. de viver na fidelidade e na eclesialidade. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a comunidade de vocês, né? O Matteo Calizia, ele é fundador da Comunidade de Jesus da Itália, e o Aloysio Nóbrega também, ele é fundador da Comunidade Vida e Aliança aqui no Brasil, da Comunidade Face de Cristo. Qual que é o carisma de vocês, hein? Antes de falar do carisma, eu gostaria de completar o que Matteo falou. A importância da fraternidade internacional. Porque a fraternidade internacional, ela é reconhecida, criada, como disse o Matteo, pelo desejo do Vaticano em reconhecer essa grande graça das comunidades no mundo todo. Então, o Vaticano, ele criou e autentica, reconhece essa fraternidade. As comunidades que caminham nessa fraternidade, automaticamente estão reconhecidas pelo Vaticano. Embora que não tenha um reconhecimento canônico específico, pessoal, mas tem na sua essência como fraternidade, como comunidade. É verdade. Entendeu? Então isso é muito bom, né, Molto Matteo? importante, perché una comunità riconosciuta dai vescovi, Isso é muito quando importante, porque é uma comunidade reconhecida por bispos. entra nella fraternità cattolica, Quando entra na che è fraternidade un organismo católica, pontificio, che è un un organismo organismo di diritto pontificio, pontificio, un organismo di diritto gode pontificio, del diritto pontificio internazionale della ela Santa adquire, Sede, então, um direito pontifício de toda a Santa Sé, in quanto in sodalizio con questa fraternità. enquanto está incluída, envolvida nessa fraternidade. Ok. Você viu a importância desse encontro hoje aqui? É verdade, né? Quando nós vamos reunir as comunidades no Brasil todo, com a presença, inclusive, do Matteo e do Nini,
que é membro da comunidade dele também, da Ângela, que é membro da comunidade dele aqui no Brasil, e mais de 400, 500 comunidades do Brasil toda a vir e refletir hoje sobre esse nosso chamado, a evangelização. Mas você... É verdade, porque se você quer conhecer melhor as comunidades, né, como a gente está partilhando aqui no Brasil, graças a Deus são várias, né, o Mateus está aqui também, representando a comunidade dele, enfim. Vem para cá esse final de semana, vai ser maravilhoso, né? A primavera, né, acontecendo aqui na Canção Nova também. Fala um pouquinho do seu carisma para a gente. Pois não. O nosso carisma, o que é o carisma? É uma graça de Deus, um presente de Deus, um dom de Deus, para uma necessidade do seu povo. Quando o povo dele tem necessidade, então Deus cria o carisma. Por exemplo, o povo, os cristãos, não estão vivendo uma unidade. Aí Deus suscita Mateus para criar um carisma pela unidade dos cristãos. E aí eu te pergunto, como é que está a família? Está bem? A família como vai, né? Já houve essa pergunta da campanha da fraternidade aqui, Será né? que está tudo equilibrado? Será que os valores familiares cristãos estão sendo vividos? Infelizmente, não. Basta que a gente veja a sociedade, porque a sociedade é uma resposta do que é a família. É verdade. Se a nossa sociedade está tão desigual, se a nossa sociedade está tão agressiva, tão desonesta, tão em crise, é um reflexo do que é a família. Por isso existe Face de Cristo. Por isso existem comunidades com esse carisma de trabalhar pela família. Então, o nosso chamado é justamente esse, valorizar o matrimônio como sacramento e, ao ser sacramento, está querendo dizer, temos uma grande luta, porque se não tivesse uma luta árdua aí para manter o matrimônio, para manter a unidade, não seria necessário um sacramento, porque o sacramento é um sinal que vem do alto, é o Espírito Santo que vem em nosso socorro, pelas nossas necessidades. Então, nós trabalhamos a partir do matrimônio, nós trabalhamos com o jovem, com a criança, com o adolescente. Na nossa comunidade, nós temos o ABC de Jesus. Chamamos o ABC de Jesus, que é quando os nossos casais vão para os grupos de oração, vão para os encontros. Então, já tem um encontrinho das crianças que vêm, o ABC de Jesus. E quando começa o trabalho com os jovens, com os adolescentes que começam a namorar lá na própria comunidade, nós temos um projeto também muito interessante, que é Bodas de Caná. Então, nós começamos a acompanhar os namoros entre eles, quando a gente nota que estão começando a namorar lá mesmo, a gente começa a acompanhar até 5 anos de casado. Ou seja, vocês fazem um acompanhamento de toda a família. De toda a família. família. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Aloísio, do nosso internauta, o Glênio de Natal, ele enviou uma pergunta no Facebook. A gente está falando que as novas comunidades são leigos, e a pergunta dele é a seguinte, se essas novas comunidades, as pessoas elas podem usar hábito, se existe comunidade só de irmão e irmã. Muito bem. Eu dizia que no começo eu dizia que uma das características das novas comunidades é serem leigas. Pode até ter algum sacerdote na sua comunidade, pode. Não porque ele é sacerdote, mas porque ele tem aquele carisma daquela comunidade. E os bispos no Brasil, Dom Alberto Taveira, Mateus como presidente da Fraternidade Internacional, o próprio Vaticano tem se mostrado preocupado com hábitos nas novas comunidades. Porque o hábito é próprio dos institutos, é próprio das congregações, da vida religiosa. Nós não temos uma vida religiosa. Nós podemos até nos consagrar, nos consagramos a um carisma, a uma vocação, a uma missão. Mas não é próprio do leigo o uso do hábito. Os bispos não veem com bons olhos o uso dos hábitos nas novas comunidades. Tá ok, agora a gente chegando ao finalzinho, né, Dircilene, a gente vai perguntar para o Mateus Calise. Mateus, você realiza um trabalho de ecumenismo. Sì. A gente gostaria que você falasse rapidinho, em breve, sobre o seu qui, carisma. soprattutto qui in Brasile la comunità di Gesù lavora da alcuni anni Aqui no Brasil, a comunidade trabalha há alguns anos per portare questo movimento della riconciliazione dei para cristiani. levar esse movimento de reconciliação dos cristãos. Il Papa Benedetto XVI, il primo giorno del suo pontificato, ha detto che avrebbe fatto di tutto come vescovo di Roma di faria de ricomporre tudo como l'unità bispo de dei Roma cristiani. para recompor a unidade dos cristãos. Noi siamo qui perché invitati da vescovi delle Nós estamos diocesi aqui porque fomos che convidados por bispos das necessitano questo dioceses bisogno di
riconciliare i cristiani. Que precisam reconciliar os cristãos. Oggi siamo scandalosamente divisi, cattolici, protestanti, ortodossi. Escandalosamente divididos, cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos. Questo pregiudica la ortodoxos. causa più santa del Vangelo, che è la salvezza delle anime. Isso prejudica a causa mais santa do Evangelho, que é a salvação das Per questo almas. Gesù ha pregato in Giovanni 17:21, Por isso Padre, Jesus fa che siano rezou uno perché il mondo em João creda. 17:21, Pai, que sejam um para que o mundo creia. E se il mondo fino ad oggi non ha creduto, E se o mundo até hoje não acreditou, parte di responsabilità è addebitarsi alla nostra divisione tra cristiani. parte da responsabilidade é a divisão de nós cristãos. Oggi il mondo è formato da oltre 7 miliardi di uomini, ma soltanto 2 miliardi hanno conosciuto Gesù Cristo. Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, mas somente 2 bilhões, milhares? Miliardi di uomini, solo 2 miliardi Somente conoscono 2 Cristo. milhões conhecem E Jesus questa è Cristo. una grande tristezza. Isso é uma grande tristeza. Non soltanto questo è perché c'è il mistero delle tenebre che ha rigettato la luce, Isso, ma anche perché noi cristiani siamo divisi. Não somente porque tem o mistério das trevas que rejeitou a luz, mas também porque nós estamos divididos. Nossa, que missão linda, né? Dos dois, com a família e também com a unidade. Coisa bonita, né? Os carismas vão completando o outro. Isso. Essa é a beleza, né? Essa é a beleza. Muito bonito mesmo. E aí tem vários outros carismas, se você quer conhecer melhor, por que não passar um final de semana aqui conosco? Vários fundadores de várias comunidades estarão aqui conosco nesses dias, né, nesse encontro, e você pode conhecê-los melhor. Esse programa tá é bom? um aperitivo do que vai ser o final de semana. Só um pouquinho, né, daquilo, só para abrir mesmo assim a sua vontade de vir para cá, passar esses dias com a gente. Falar em aperitivo, daqui a pouco tem receita. Tem. Obrigada a vocês, Obrigado. viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Parabéns aos dois por esse trabalho belíssimo que têm realizado, viu? Que Deus abençoe grandiosamente o ministério de vocês, Amém. o carisma de vocês, tão Obrigado. necessário para cada um de nós, tá bom?